Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos ver 5 erros que não devemos cometer ao começar a investir em fundos imobiliários. Eu vejo a galera animada a começar a investir em fundos imobiliários, mas vale a pena lembrar que estamos falando de renda variável e não temos nenhuma garantia de retorno positivo. Por isso, vale a pena o estudo antes de qualquer tipo de investimento. Para você que está começando, fique atento para não cometer alguns erros da maioria dos iniciantes. Bora lá dar uma olhada. O primeiro erro é avaliar somente pelos maiores retornos, os maiores dividend yield. Então a galera entra no site de avaliação de fundos, filtra pelos maiores dividend yield e efetua a compra. Quanto maiores os rendimentos, maiores serão os riscos. Imagina você começando e já se expondo aos ativos mais arriscados e sem conhecimento para isso, é certo que vai dar problema. E sabemos que o investimento não se resume apenas à rentabilidade. Existe uma série de indicadores e uma estrutura por trás de cada fundo. Essa é uma das maiores armadilhas que a gente pode cair. Os investimentos não tem que ser algo que tire nosso sono. Vá com calma, um passo de cada vez. Se até hoje você ainda não começou, não é uma semana, um mês que fará grande diferença. Então, antes de começar, estude e comece com consciência, sabendo o que está fazendo. Investir tem que ser algo que te traga tranquilidade e não medo, que a qualquer momento você pode perder todo o seu patrimônio. No começo, o importante é você ir testando, mesmo que os retornos não sejam muito elevados, mas faz parte do processo de aprendizagem para que com o tempo você fique mais seguro nas suas tomadas de decisões. Outro erro que no início cometemos muito é olhar o preço das cotas e achar que os fundos que têm as cotas com valores mais baixos estão mais baratos. É um erro muito comum. Você vai pegar seu dinheiro suado, a gente sabe que nada é fácil nessa vida, vai investir nesses fundos e não vai obter retorno, não vai ver seu dinheiro multiplicar. Existem fundos com a cota abaixo de R$1. Mas isso não quer dizer que o fundo é barato. Nós devemos olhar quanto cada cota vale pelo valor patrimonial do fundo. Então eu estou entrando aqui no site de fundos, eu vou filtrar pelo fundo com a menor cotação. Então eu filtrei aqui, a gente vê que a cotação está 75 centavos, uma cota do fundo, esse CARE11, CARE11. E não adianta a gente olhar só pela cotação, Quando a gente começa a estudar o fundo, ele é um fundo que investe em cemitérios e ele não tem uma boa rentabilidade. Então não vale a pena a gente olhar somente pelo preço da cotação. Por outro lado, pessoal, nem todo fundo que tem a cotação baixa é ruim. Nós temos o exemplo do MXRF11, que é o fundo com maior liquidez na bolsa, o fundo mais negociado da bolsa. E seus rendimentos eles giram em torno de 0,7% ao mês. Como a gente falou no primeiro exemplo, algumas pessoas ficam tão gananciosas que não se atentam à quantidade de imóveis nem à quantidade de inquilinos que o fundo possui. Tá aí outro erro muito comum: escolher fundos com poucos, ou apenas um imóvel, um monoimóvel, ou apenas um inquilino, um monoinquilino. Imagina você adquirir cotas de um fundo com apenas um imóvel e esse imóvel pega fogo. Todo o seu dinheiro investido estaria perdido. Da mesma forma acontece se você tivesse uma casa alugada, e essa casa pega fogo. Sua casa não tem seguro, todo o seu dinheiro investido ali estaria perdido. Um exemplo disso que estamos falando seria um fundo PQAG11. Só não estou falando que o fundo é ruim, mas ele só tem apenas um imóvel, ele é um monoimóvel. Vamos imaginar que esse imóvel pegue fogo. Adeus patrimônio. Por mais que tenha um seguro e vá ressarcir os cotistas, imagina a burocracia e por quanto tempo o seu dinheiro ficaria parado. Então eu não invisto em fundos imobiliários que possuem apenas um imóvel, devido ao alto risco. Agora vamos a um exemplo de um monoinquilino. Nós temos um fundo BBPO11. Esse fundo ele possui 64 imóveis, mas apenas um inquilino. Esses imóveis, esses 64 imóveis, são agências do Banco do Brasil. Mas vamos dizer que alguma coisa aconteça com esse inquilino e por algum motivo
ele deixa de pagar os aluguéis, né? O seu patrimônio também estará comprometido. E a gente sabe que tem uma tendência, né, dos bancões diminuírem o número de agências devido aos bancos digitais estarem chegando e não possuírem agências. Então é um fundo sendo monoinquilino que eu também não invisto. Por isso, pessoal, vale a pena o estudo, que você sempre tome a decisão de forma consciente. Outro erro muito comum é começar a investir na renda variável, fundos imobiliários, ações, antes de ter a sua reserva de emergência montada. Eu conheço várias pessoas que estão começando agora e a primeira sugestão que eu dou é o seguinte: comece pela segurança, montando sua reserva de emergência. Mas também acho válido, se você está muito ansioso para começar a investir na renda variável, ao mesmo tempo que você está montando sua reserva de emergência, vai se testando na renda variável com pequenos valores, sem expor, né, o seu patrimônio. E aí você vai se acostumando com essas oscilações de mercado e vai se tornando mais seguro para decisões futuras, quando você já tiver a sua reserva montada e aí sim for expor seu patrimônio na renda variável para acumular patrimônio aí por longo tempo, né, por longo prazo. Tudo isso irá contribuir para decisões mais seguras no futuro. Então acho válido sim, no momento, enquanto está formando, né, a sua reserva de emergência e se testando na renda variável com pequenos aportes. Pô, Thiago, mas quanto eu tenho que ter na minha reserva de emergência? Pessoal, a reserva de emergência ela é calculada em cima do seu custo fixo. É aconselhável de 6 a 12 vezes o seu custo fixo na sua reserva de emergência e reserva de segurança. Aqui em casa nós aplicamos 10 vezes o nosso custo fixo para a nossa reserva de emergência. Outro erro comum no início é investir por influência de outras pessoas, da internet ou não. É claro que existem várias pessoas qualificadas, mas a responsabilidade é de cada um. É você que aperta o botão na hora de comprar. Muitas pessoas me pedem para indicar qual fundo comprar. Eu sempre mostro, né, como avaliar os principais indicadores, como comparar os fundos e mostro até os que eu compro. Mas como falei, a decisão é de cada um, a decisão é sua. O dinheiro é seu. Só você sabe o quanto batalhou para conquistá-lo. Eu costumo dizer que existem 3 coisas de gente grande que não se delega: saúde, relacionamento e dinheiro. O importante é você aprender a tomar suas próprias decisões e diminuir os intermediários entre você e seus investimentos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site que eu utilizei e utilizo, né, no meu dia a dia para fazer as análises de fundos imobiliários. Esses são erros comuns de iniciantes que devem ser evitados. Então, pessoal, vale a pena investir em conhecimento, porque afinal é o nosso dinheiro, o nosso patrimônio suado que está em jogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha feito sentido para vocês. E se realmente você gostou, mande para aquele seu amigo que quer ser um investidor. Até o próximo!